Fórum. A cada dia um tema nas manhãs da RDP Internacional. A reflexão em antena. Chama-se Os Últimos Presos do Estado Novo, Tortura e Desespero em vésperas do 25 de Abril e fala da passagem de vários oposicionistas do antigo regime português, de Oliveira Salazar e Marcelo Caetano, pelas prisões de Caxias e Peniche e consequentes traumas provocados pela tortura. A sua autora, a jornalista do Expresso, Joana Pereira Bastos, vem hoje à RDP Internacional falar da sua obra numa altura em que estamos sensivelmente a um ano das comemorações dos 40 anos do 25 de Abril. Bom dia, Joana, bem-vinda. Olá, bom dia. Quem foram estes últimos presos do Estado Novo? Foram muitos. Foram muitos e, sobretudo, são pessoas muito diferentes entre si. Temos pessoas de todas as origens, todos os backgrounds sociais, desde pessoas, enfim, de famílias, longas gerações de oposicionistas, por exemplo, operários do PCP, em que já os pais, ou até já os avós estavam ligados, tinham passado pela clandestinidade e estavam ligados à oposição, até pessoas de famílias conservadoras, de direita, muito próximas do regime, e até cujos pais, por exemplo, estavam de facto ligados à estrutura do governo. Isso é que é estranho. Exatamente, portanto, há uma enorme variedade nas pessoas que estavam presas. Desculpa, mas não era suposto. Às vezes há filhos, quer dizer... Há ovelhas negras, não é? Exatamente, quer dizer... Depende da perspectiva, não é? Depende da perspectiva, exatamente, depende da perspectiva. Por exemplo, o arquiteto Nuno Teotónio Pereira, a família do arquiteto Nuno Teotónio Pereira era uma família muito conservadora e de direita, muito próxima do regime, o tio era embaixador e, portanto, aliás, amigo próximo, muito próximo de Marcelo Caetano, e o arquiteto Nuno Teotónio Pereira teve um longo caminho ligado à oposição, nomeadamente a partir dos católicos progressistas, e acabou por ir parar a Caxias por 3 vezes e estava preso no 25 de Abril, tendo sido, aliás, bastante torturado. Portanto, entre as pessoas que estavam presas, no dia 25 de Abril estavam presas à volta de 130 pessoas, 130 a 140 pessoas, a maioria em Caxias. Entre as pessoas que estavam presas há, de facto, uma enorme variedade. E também do ponto de vista dos movimentos. Temos não apenas o PCP, que era, digamos, o inimigo mais antigo do Estado Novo, não é? O mais organizado e o mais antigo, mas também uma série de movimentos de extrema-esquerda. A Luar, por exemplo? A Luar, exatamente, as organizações de luta armada, as brigadas revolucionárias, a Luar, a ARA. Depois, por exemplo, muitos estudantes, a luta estudantil estava ao rubro na altura, e, portanto, a oposição, nas vésperas do 25 de Abril, tinha engrossado as suas fileiras e estava mais variada do que alguma vez tinha sido. Portanto, tínhamos a luta sindical muito forte, a luta dos estudantes, com greves nas faculdades sucessivas, etc. A luta armada também, enfim, já mais organizada do que já tinha sido. E, portanto, quem estava preso reflete essa enorme variedade. A PIDE prendia quem? Quem considerava suspeito ou depois de terem praticado algum ato geralmente considerado ilegal perante o Estado da altura? Não necessariamente. Muitas vezes prendia apenas com base numa denúncia. Havia uma estrutura enorme de informadores. Eram os chamados bufos, não é? Exatamente. Que depois tem uma história pós-25 de Abril, em que tu não és muito nova, não eras nascida nessa altura, mas seguramente nas tuas pesquisas viste isso, que havia muitos anúncios nos jornais a dizer eu não sou nem nunca fui informador da PIDE. Exatamente. Porque os fecheiros que continham os nomes dos informadores, esses fecheiros desapareceram e, portanto, não se sabe quem eram os informadores. Mas há uma coisa extraordinária que é a Comissão de Extinção da PIDE, da GS, portanto, depois de 74, descobriu papéis, enfim, folhas de pagamentos da PIDE, e com base nessas folhas de pagamentos estimou que cerca de 1 em cada 4 portugueses tinham recebido pagamentos da PIDE por informações prestadas à polícia política. Portanto, podem não ser necessariamente informadores, enfim, pessoas que trabalhavam todos os meses de uma forma estruturada com a PIDE, mas pessoas que às vezes denunciavam o seu vizinho do lado, o seu colega de trabalho, enfim, o cunhado, portanto, às vezes por razões meramente pessoais. Portanto, havia uma estrutura montada muito, muito forte com base na denúncia e muitas vezes a PIDE podia prender
enfim, não necessariamente que a pessoa já tivesse feito alguma coisa, mas para a interrogar e muitas vezes para amedrontar também. E para saber se sabia ou não. Depois, eu penso que nesses casos, e isto está tudo interligado com o teu livro, penso eu, havia dois tipos de informadores. Aqueles que se instalavam e que viviam na metrópole da altura e os que estavam em África, nas colónias. Portanto, aí tinha mais a ver com a luta armada, não é? Também, sim, também. Embora cá, vários atentados de luta armada que nunca provocaram vítimas, diga-se, mas, portanto, também foram feitos cá, portanto, havia... de facto, a PIDE tinha uma estrutura muito grande, quer em Portugal, quer nas colónias, e nas colónias muito ligada também com, enfim, com os movimentos de oposição em cada uma das colónias. Quer os movimentos africanos e quer seguramente os movimentos portugueses que eram a favor da autodeterminação e da libertação. Tu falas aí da PIDE, portanto, a política do Estado que recebeu ajuda e recebeu treino de dois aliados portugueses, sobretudo dos Estados Unidos, que é uma coisa extraordinária. Exatamente. É uma informação que eu penso que não é muito do conhecimento geral. A PIDE começou a colaborar primeiro com a Gestapo, ainda não se chamava PIDE, aliás o nome PIDE surge em 1945, antes disso... Depois passou só a ser DGS, não é? Exatamente. Mas, portanto, a Polícia Política Portuguesa do Estado Novo, independentemente do nome, até 45 colaborou com a Gestapo e houve deslocação de oficiais da Gestapo a Portugal para dar informação e também deslocação de oficiais de inspectores portugueses a Berlim para receber informação. Portanto, houve digamos, uma troca de experiências e de formação, e a partir do final da Segunda Guerra e da queda do Terceiro Reich, enfim, houve uma alteração das parcerias. E a partir do final dos anos 50, o grande aliado, embora a PIDE tenha colaborado com todas as suas forças congêneres noutros países, portanto, todas as estruturas semelhantes, polícias políticas, o grande aliado tornou-se a CIA. E no final dos anos 50 houve um grupo alargado de inspectores da PIDE que se deslocou à Virgínia, à sede da CIA, para receber formação a vários níveis. Quer formação de como violar correspondência sem as pessoas se aperceberem, portanto, como abrir cartas sem deixar vestígios, até como montar operações de vigilância de rua sem que, enfim, os visados se apercebessem, exatamente, até técnicas de interrogatório. E de tortura? E de tortura a fontes resistentes. Essa que era, eu penso que apesar de tudo, essa é a parte pior. Exatamente. É a parte mais negra, digamos, e portanto essa, a partir de 57, esse grupo que foi a Virgínia ter formação, foram os inspectores, alguns deles depois se tornaram a coluna vertebral da PIDE, depois mais para a frente. E portanto, a partir daí a cooperação foi muito estreita entre a CIA e a PIDE, até que nos anos 60 a PIDE distribuiu, no final dos anos 60, a CIA distribuiu à PIDE um manual secreto sobre como interrogar fontes resistentes. Ou seja, na prática, como torturar. E esse manual é impressionante e é muito detalhado. E tem capítulos especificamente destinados à dor, privação sensorial, enfim, como utilizar, em que momento deve atuar o polícia bom e o polícia mau, mas tudo muito especificado. E davam orientações, por exemplo, dizendo que para terem cuidado com a violência física, portanto com os espancamentos, porque eles podiam ser contraproducentes na medida em que podiam aumentar a vontade de resistência dos presos. E, portanto, aconselhavam, em vez dos espancamentos, aconselhavam outros métodos mais sofisticados, mais científicos, digamos assim, nomeadamente a tortura de sono, que foi a grande tortura utilizada pela PIDE. Ou seja, para aqueles que pouco identificados com esta terminologia, as pessoas basicamente não eram deixadas adormecer. Exatamente. Portanto, havia sempre um agente da PIDE, quando as pessoas começavam a cambalear, havia qualquer coisa que as espicaçavam e estavam ali dias. Não são horas, são dias. Muitos dias. E sabes se havia presos que vergaram ao peso da tortura? Vários e aliás, eu quero louvar essa coragem que muitos tiveram nas entrevistas comigo, e esses relatos depois estão no livro, exatamente ao dizer eu falei, porque, de facto, a ideia com que eu fiquei, e que é uma ideia que eu acho que a maior parte das pessoas não tem, é que os métodos utilizados pela PIDE
eram de tal forma sofisticados e de tal forma científicos. Aliás, nesse manual de tortura que a CIA passou à PIDE, esse manual era alicerçado em anos de psicologia experimental, muitas vezes estudado nas universidades americanas e financiado pelo Ministério da Defesa dos Estados Unidos. Portanto, eram de facto métodos muito científicos. E, portanto, muitas das pessoas não conseguiam resistir. Estamos a falar, por exemplo, ao nível da tortura de sono, de pessoas que estavam, algumas delas mais de 2 semanas, impedidas de dormir por 1 minuto que fosse. Não é humanamente possível. Exatamente. Portanto, começavam a ter alucinações ao fim de 4 ou 5 dias, variava muito das pessoas, mas começavam a ter alucinações. Essas alucinações depois também eram potenciadas pela PIDE, nomeadamente com o recurso a gravações. Punham as pessoas a ouvir, por exemplo, a gravação em contínuo do choro de um bebê, por exemplo, ou de familiares das próprias pessoas. Portanto, todas essas alucinações eram potenciadas e as pessoas ficavam num estado em que, enfim, basicamente não tinham já qualquer consciência de onde estavam, do que é que estavam a dizer, de quem é que estavam a entregar, e muitas vezes vergavam, sim, porque ultrapassavam, enfim, o limite daquilo que é humanamente suportável. Da resistência. E penso que terá sido talvez o motivo principal pelo qual escreveste este livro, recordo Os Últimos Presos do Estado Novo, Tortura e Desespero em Vésperas do 25 de Abril, porque realmente tiveste parentes presos pela PIDE e, sobretudo, porque estavam presos na altura da Revolução. Exatamente. No dia 25 de Abril tinha 2 tios presos em Caxias. O meu pai tinha sido libertado uns meses antes, portanto, dia 31 de dezembro de 1973. Enfim, outros familiares também passaram por Caxias ou amigos da família. E, portanto, este tema para mim, apesar de eu ter nascido em 1980, portanto, 6 anos depois, este tema para mim nunca foi um tema indiferente ou nunca foi um tema... Era um tema que se falava na família? Era, eu cresci com ele. Exatamente. Como é que tu começaste a ter consciência de alguma envolvência política contra o antigo regime que os teus familiares, nomeadamente o teu pai, tiveram? Muitas vezes histórias, quer dizer, de uma forma muito informal, muitas vezes ao serão, ao jantar, etc., quando estavam todos juntos, meus tios, os meus pais, enfim, outros amigos da família, muitas vezes surgiam conversas sobre esses tempos que me deixavam absolutamente fascinada, não é? Porque que nunca vivi. Começavas a imaginar, era? Exatamente, começava a imaginar e deixava-me fascinada. Histórias mais ou menos bizarras, mais ou menos caricatas. Por exemplo, partilha connosco uma, se te lembrares. Um desses serões de família. Um desses serões de família. Havia muita coisa. Eu lembro-me, por exemplo, a minha tia nunca quis falar muito sobre esses tempos, porque teve uma passagem muito difícil por Caxias e foi... Havia sempre o outro lado da moeda, não é? A pessoa que se quer reservar. Exatamente. E quer esquecer. Exatamente. Mas apesar de tudo ainda contava alguns episódios e eu lembro-me, ela esteve presa por 2 vezes, lembro-me de uma vez contar que quando foi presa a PIDE apanhou também uma agenda dela, e nesse ano ela tinha ido ver o Pedro Louco, do Jean-Luc Godard, que tinha estreado em Portugal havia pouco tempo. E ela tinha seguramente censurado, não é? Censurado, exatamente. Aliás, o filme tinha já vários anos e só estreou em Portugal nesse ano de 63. E ela tinha gostado tanto do filme que tinha ido ver por 2 vezes o Pedro Louco. E tinha escrito na sua agenda, fui ver Pedro Louco, sem dizer mais nada. E de contar que o inspetor que estava, enfim, a interrogar, que lhe perguntava quem é o Pedro Louco? E me respondia, é um filme. E ele dizia, minha senhora, já ouvimos essa história outras vezes. Diga lá que cada vez que dizia isso, enfim, levava-nos tal. Portanto, e eram... Não havia internet na altura, nem Wikipédias para o agente perceber que era mesmo de um filme que se estava a falar, não era? Exatamente. Mas pronto, algumas destas histórias assim com um lado um bocadinho mais caricato ou bizarro, as histórias mais difíceis, elas habitualmente não eram contadas. Mas deixava-me todo este universo com um grande fascínio. Eu que nasci em democracia, não é? Todo este universo de perseguição, de medo, enfim, a própria forma como as pessoas tinham que fazer as coisas para não serem descobertas, de estarem... Tu consegues-te imaginar nessa época de 74? Ou antes de 74? Antes de 74. Não, até ao 25 de Abril. Até ao 25 de Abril, temos praticamente 4 meses de 74.
Eu tento, mas quer dizer, é muito difícil, sobretudo esta parte, depois da prisão e da tortura, é muito difícil alguém imaginar. E por mais que eu tenha ouvido histórias, e foram muitas, muitas horas de entrevistas com muitas das pessoas que estiveram presas, é muito difícil imaginar o que é ser sujeito àquele tipo de torturas. São coisas de facto muito violentas e eu acho que a maior parte das pessoas não tem noção. Porque de alguma forma, passaram praticamente 40 anos sobre o 25 de Abril e de alguma forma eu acho que houve aqui algum branqueamento daquilo que foi a atuação da PIDE. E a ideia que passou é que de alguma forma, enfim, era uma polícia mais branda do que as suas congêneres. Correspondente aos brandos costumes portugueses. Exatamente. Pronto, podia fazer uma outra prisão, eventualmente se calhar dar um estalo ao outro, mas a coisa ficava por aí. Eu acho que esta foi E não ficava mesmo? De todo. Para além da tortura do sono, que outro tipo de torturas estamos a recordar? Por exemplo, choques elétricos nos órgãos genitais. Isso aconteceu também? Nos órgãos genitais em particular não, houve pessoas que foram sujeitas a choques elétricos, pessoas sujeitas a períodos muito longos de isolamento, portanto em que ficavam numa cela fechados 24 horas por dia, ou 23 horas por dia, tinham direito a uma hora de recreio, mas isolados dos outros, portanto não viam ninguém, não tinham papel, não tinham caneta, não tinham absolutamente nada com que ocupar o tempo e podiam ficar assim vários meses. Também é uma forma, segundo a CIA, é uma forma também muito eficaz de quebrar as pessoas. Depois, algumas das técnicas que nós associamos hoje, por exemplo, a prisões como Abu Ghraib ou Guantánamo, já eram utilizadas naquela altura, nomeadamente a exposição a variações súbitas de temperatura. Portanto, celas que estavam sobreaquecidas e que estavam, por exemplo, a temperaturas de 40 e muitos graus, e que depois a pessoa depois mandava-lhes um balde de água gelada para cima. Portanto, estas... era a sujeição também a efeitos potentes de luz, flashes permanentes de luz e de som, gravações repetidas com o mesmo som, portanto uma série de coisas deste género muito violentas, além dos espancamentos que apesar dessa nota da CIA de que podiam ser contraproducentes, eles nunca deixaram de ser utilizados e portanto houve pessoas brutalmente espancadas por vários agentes, nomeadamente com recurso a chicotes, a matracas, a uma espiral de aço que é muito falada por alguns presos e que, digamos, agarrava a carne, a pele, e, portanto provocava uma dor absolutamente inimaginável. Alucinante, não é? Exatamente. Porquê é que tu dizes que houve um branqueamento por parte, pensa-se que de alguns setores, junto da opinião pública, relativamente à atuação da PIDE? Onde é que notaste isso? Eu não sei sequer se esse branqueamento foi intencional. Eu sei que ele existe. Porquê é que ele existe? Começa por ser intencional o facto de terem desaparecido milhares de fichas de informadores. Exatamente. Isso é intencional. Isso é intencional. Isso é claramente intencional. Por alguma razão aconteceu. Exatamente. Isso é... E agora, quem é que tinha acesso na altura? Eram os partidos de esquerda, nomeadamente o Partido Comunista. Eu acho que aquele período pós-25 de Abril, aqueles meses seguintes, foi um período muito conturbado da história do país. E, portanto, enfim, depois de tudo, até o o verão de 75, todos aqueles meses... digamos, o ano a seguir ao 25 de Abril foi um período muito conturbado, em que as coisas, aliás, podiam ter virado a qualquer momento, não é? Estavam sempre muito instáveis e, portanto, nesse período digamos, tudo é possível. Não se sabe até hoje onde é que estão esses fecheiros, sabe-se que eram fecheiros que tinham milhares de nomes de informadores, esses fecheiros desapareceram. Agora, voltando à questão do branqueamento, eu não sei se esse branqueamento foi ou não intencional. O que eu sei é que ele existe e ele, enfim, há várias coisas que o refletem, que são paradigmáticas desse branqueamento que eu considero ter existido. Por exemplo, os manuais de história do ensino secundário, o período que falam do Estado Novo e aquilo que falam do 25 de Abril, basicamente o enfoque é no movimento dos capitães, no MFA, e no 25 de Abril. A parte da oposição civil à ditadura e no período todo do Estado Novo foram presas mais de 15 mil pessoas por razões políticas, a maior parte delas muito torturadas e, portanto, com passagens muito violentas pelas prisões. Essa parte praticamente não é falada. Não há uma linha. Praticamente não é falada. Fala-se algum enfoque também no PCP, que de facto teve um papel extraordinariamente importante na oposição à ditadura, mas todos os outros movimentos basicamente não se fala-se muito pouco. Por outro lado, por exemplo, a sede da PIDE na Rua António Maria Cardoso, no Chiado, neste momento é um condomínio privado.
E não há. Caxias continua a ser uma prisão, como qualquer outra. Portanto, deveriam ter sido transformadas em baluartes da resistência, em museus, nomeadamente. Exatamente, eu penso que sim. Aliás, como acontece noutros países que estiveram, aliás, tiveram regimes ditatoriais durante muito tempo, nomeadamente, por exemplo, os países da ex-União Soviética, e todos eles têm, nas suas capitais, têm monumentos às pessoas que, enfim, que com grande sacrifício pessoal se dedicaram à oposição. Têm monumentos, ou têm museus, ou têm, enfim, esse período é evocado e fala-se das estruturas, até porque para a história não se repetir, não é? A memória, eu penso que é preservar a memória das coisas mais importantes que um país pode fazer, para aprender com ela, para não repetir o que houve de errado, eventualmente para replicar o que pode ter havido em algum momento histórico correto. E para evitar aqueles os erros que foram cometidos no passado. Ainda bem que falaste em memória, porque vamos agora apelar à memória dos nossos ouvintes, não à tua, porque tu não eras nascida, mas sobretudo, depois já vimos estas imagens variedíssimas vezes e estes depoimentos, mas hoje mais do que nunca vem a propósito e vamos recordar então alguns depoimentos de pessoas que foram libertadas a seguir ao 25 de Abril. Elas não foram libertadas no dia 25, era impossível, nem no dia seguinte. Foram para aí 3 dias depois. Elas foram libertadas na madrugada do dia 27 de Abril. Pois, começaram a ser libertadas de Caxias por volta da 00:30 de 27 de Abril. Portanto, foram logo a seguir todos libertados e não ficou ninguém na prisão. Não, é uma história muito... podia ter tido um desfecho muito diferente, teve muito tremida a libertação e não é por acaso que, de facto, a Revolução é dia 25 e eles são libertados quase 48 horas depois, é porque de facto foi muito complicado, mas se calhar vamos ouvir primeiro os depoimentos. Exatamente, e aí o advogado Francisco Sousa Tavares teve um papel importantíssimo. Fundamental. Quanto tempo estavam cá? Há 7 meses. Há 7 meses. E o que é que se sentem hoje? Qual é a impressão que vos fica desse dia 27? Impressão maravilhosa. Maravilhosa, um dia de grande liberdade. Vocês foram detidos porquê? Por pertencermos ao lar. Pertencerem ao lar. E aqui dentro o que é que passaram? O que é que eles vos fizeram? Nos tive 6 dias de tortura de sono. 6 dias de tortura de sono? Espancado. E foi espancado? Espancado. Pois hoje é um dia que realmente nunca mais esquecem. Um bocado inesperado, de facto. Como é que se chama? Manuela Gil. Manuela? Gil. Fernanda Damas. Há quanto tempo estão cá presas? Eu estou desde outubro de 72. 72. E acusada de? Portanto, pertencer a um movimento comunista. Comunista. É estudante? Não, era empregada de escritório. Portanto, estava já a cumprir pena. Como é que vocês souberam dessa transformação toda que se efetuou aqui no nosso país? As notícias acabam por chegar sempre. Já ontem soubemos, evidentemente, sem grandes notícias. Parece que só hoje de manhã é que pelo menos houve dados mais concretos. Só hoje de manhã. E quando vos foi anunciada a vossa libertação, o que é que sentiram dentro de vós? Uma certa expectativa, é evidente. Expectativa e satisfeitos. Para dar tudo de portuguesa, o que é que se sente? Sim, contentamento por estar em liberdade. Mais nada. Já esteve há quanto tempo estava cá preso? 5 meses. Há 5 meses acusado por atraso. Ditas subversivas. A sua família espera com certeza. Espero o meio de fora. Vai ser uma alegria conseguir Sofremos cá muitíssimo. O que é que eles fizeram? Torturas, espancamento. Bem aleijado. Tenho um dedo de aleijado. Sim. Coisas insignificantes em comparação com o sofrimento moral que isso constitui para nós todos. Ótimo. Parabéns. Obrigado. Oh, meu amigo, pá. Viva, pá. Então, oh, pá, sempre, porra. Fixe aqui, pá. Firme sempre. Para a televisão portuguesa, diga-me o que é que sente. Aquilo que eu sinto, pois, é que é bom a gente sair daqui. É boa liberdade. Tudo aquilo que seja sair daqui é bom. Como é que se chama? Chamo Luís Guerra, sou militante da LUAR, Liga de União da Ação Revolucionária. E há quanto tempo está preso? Estou preso, fez dia 22, 5 meses. E o que é que pensa dessa nova modificação em Portugal? Mas eu penso que, pois por enquanto nós temos aqui muito poucas informações. É muito importante. Mas vamos a ver. A nossa situação foi que nós lutaremos, portanto, sempre pela liberdade do nosso povo e que sempre lutamos. Nós não somos de maneira nenhuma, como algumas vezes deram a entender que, portanto, eram, sei lá,
presos de elite comum, mas sim presos políticos que lutaram pela liberdade do nosso povo, conforme entenderam. O que é que lhe apetece neste momento dirigir à juventude portuguesa? Um apelo para que continuem a luta por essa liberdade. Muito obrigado. Estávamos em 27 de abril de 1974, na prisão de Caxias. Curiosamente, das várias pessoas, talvez por coincidência, entrevistadas nesta reportagem da RTP, todas pertenciam ao Luar. Não, havia uma, penso que havia uma mulher que estava presa já em cumprimento de pena, disse que estava presa desde 72. Era comunista. Isso, exatamente. E era por ser comunista, não é? Ligada ao movimento comunista. Na altura, não é? também havia vários. Tu disseste então que a libertação dos presos políticos esteve por um fio? Nesta data, claro. Exatamente, sim. Foi um processo muito, muito complicado, porque o Spínola depois não quis que fossem libertados todos os presos políticos. E queria perceber, enfim, se alguns estariam também presos por delitos comuns, e de facto, na oposição política, muitas vezes havia alguns delitos comuns. Por exemplo, todas as pessoas que estavam na clandestinidade tinham bilhetes de identidade falsos, passaportes falsos, etc. Portanto, tinham documentos falsos, era um delito comum. Algumas das pessoas ligadas à luta armada tinham, por exemplo, assaltado bancos para ter dinheiro para essas ações. Pronto. Mas, de qualquer forma, todas elas eram, ou esses crimes de delito comum tinham sido feitos todos em nome político e em nome da oposição à ditadura. Se não fosse assim, elas não estariam presas em Caxias, que era uma prisão exclusiva da PIDE, era uma prisão exclusiva para presos políticos, e estariam presas em qualquer outro estabelecimento prisional. O facto é que o Spínola não queria que fossem libertados todos. E, portanto, durante muito tempo, durante ali várias horas, esse processo foi muito conturbado. Houve um conjunto de advogados dos presos políticos teve um papel fundamental. Francisco Sousa Tavares, o Jorge Sampaio, Vítor Vengróvios, enfim, tiveram um papel muito, muito importante para pressionar a Junta de Salvação Nacional a libertar todos os presos. Os jornalistas também. É muito engraçado porque, enfim, depois de 25 de Abril os jornalistas estavam absolutamente extasiados com o fim da censura, do exame prévio, não é? Portanto, podiam escrever tudo aquilo que queriam, não é? Exatamente, podiam escrever tudo o que queriam. Os jornais chegavam a ter 3 e 4 edições num dia. Portanto, e as pessoas estavam sedentas de ler. De informação. E, portanto, os jornais também fizeram uma pressão que foi absolutamente decisiva. E depois o que aconteceu mesmo dentro de Caxias. E o que aconteceu foi que houve, no dia 26 de Abril, uma primeira libertação em que os presos foram retirados das celas e foram mandados ir para o pátio. E eles pensavam que iam ser libertados a seguir. Mas depois foram novamente todos mandados para o interior das celas, porque lhes foi dito que, de facto, não havia ordem da Junta de Salvação Nacional para libertar os presos. Os guardas eram os mesmos? Os guardas eram os mesmos. Por exatamente. Incrível que pareça, exatamente. Não é? A PIDE é que tinha sido substituída e, enfim, os guardas já não respeitavam ordens da PIDE, respeitavam ordens dos capitães, nomeadamente fuzileiros e paraquedistas, que foram os que tomaram o Forte de Caxias, mas os guardas mantinham-os os mesmos. E, portanto, os presos voltaram novamente às celas depois de terem sido libertados para o pátio, e o que lhes foi explicado foi que, de facto, a Junta de Salvação Nacional não tinha dado ordem para que fossem libertados todos os presos e que os fecheiros de cada um iriam ser analisados ao pormenor para ver quais é que seriam presos, quais é que permaneceriam presos e quais é que poderiam ser libertados. E os presos, perante isto, revoltaram-se de uma forma muito pacífica. Há uma imagem que de facto é com os lenços brancos nas celas, não é? Que davam para o exterior de Caxias. Portanto, estamos a falar de 26, sim, 26 de Abril, tudo a gritar. Realmente, eles percebiam que tinha acontecido o 25 de Abril e queriam era vir cá para fora, não é? Exatamente. E, portanto, os presos tomaram uma posição unânime e disseram uma só voz: ou saímos todos ou não sai nenhum. Portanto, se eles fossem analisar um por um, ainda estavam pessoas seguramente presas em Caxias 40 anos depois, não é? Seguramente. À boa maneira portuguesa. Aliás, os capitães, nomeadamente o comandante Abrantes Serra, que era quem estava a liderar a companhia de fuzileiros que foi tomar Caxias, conta que um representante do general Spínola foi enviado a Caxias para ver que presos é que poderiam ou não ser libertados. E que nessa altura foi um inspetor da PIDE
que esteve a ver, enfim, numa sala em que estavam fuzileiros, paraquedistas, o tal representante do Spínola e um inspetor da PIDE em que ia dizendo nome a nome, este pode ser libertado, este não, este pode, este não. Portanto, quer dizer, em que os próprios fuzileiros disseram, mas o que é que se está a passar aqui? De que forma é que é a PIDE a dizer quem é que vai para a rua e não vai? E, portanto, aliás, o próprio Spínola chegou a nomear um inspetor para substituir Silva Paz. Portanto, a ideia que permanece é que, eventualmente, o objetivo não era a extinção da PIDE, tucurro, como acabou por acontecer, mas, digamos, mais uma reformulação, eventualmente uma mudança de nome. E mudança, eventualmente, de tática também, não é? De tática, mas manter-se uma estrutura de polícia política. E, portanto, aqueles dias foram, de facto, muito conturbados. Se não fosse essa posição unânime dos presos, ou saímos todos ou não sai nenhum, a pressão dos advogados, a pressão muito forte da comunicação social e, sobretudo, de milhares de pessoas que esperavam à porta do Forte de Caxias os seus familiares, os seus amigos, era possível que, de facto, alguns deles tivessem continuado presos. E seguramente haveria uma outra revolução em Caxias. Exatamente. Joana, das muitas pessoas com quem falaste, quase 40 anos depois, há quem sofra, há quem fale muito do stress pós-traumático da guerra, mas as pessoas que foram torturadas estão também a sofrer hoje em dia? Muito. Muito. Queres-me contar alguns casos? Muito, e isso é muito impressionante. E eu acho que, enfim, ao longo deste ano em que estive a escrever o livro, foi isso que mais me impressionou. Foi precisamente o facto de terem passado praticamente 4 décadas sobre essa libertação e de as pessoas, não todas, mas algumas, terem isso ainda muito presente e presente de uma forma que lhes provoca grande sofrimento. Precisamente porque elas não tiveram a oportunidade de falar sobre isso, quer dizer, não tiveram ajuda psicológica, não se formaram associações de ex-presos políticos em que pudessem, de alguma forma, fazer a catarse daquilo que tinham vivido. Joana, eu acho que ninguém pensou nisso. Exatamente. Eu acho que alguém era assim, era a liberdade pura e simples. Vem cá para fora e está esquecido, é um capítulo. Exatamente. Mas é mentira. Exatamente. De facto, depois havia também um grande entusiasmo em ajudar, quer dizer, tinham pessoas que tinham, com grande sacrifício, durante anos lutado pela liberdade e pela democracia, depois queriam ajudar a reconstruir o país. Portanto, também, quando foram libertadas, envolveram-se de forma muito ativa em vários movimentos políticos, tinham esse entusiasmo de construir o país. Tudo aquilo que viveram era um bocadinho, até por defesa pessoal, é passado, acabou, não vamos pensar mais nisto. O que é facto é que essas memórias perduram de uma forma muito traumática em algumas pessoas. Há pessoas que continuam a ter pesadelos com frequência, a acordar à meia da noite a gritar ou a chorar, portanto com sintomas de facto muito que associamos, por exemplo, aos soldados que estiveram na guerra e que têm stress pós-traumático. Mas que de uma forma diferente também sofrem. Sofrem bastante. Há pessoas que neste momento, muitas pessoas me disseram que se eu tivesse pedido esta entrevista ou tivesse tido esta ideia há 2 anos atrás, que provavelmente não falariam. E o que é que aconteceu nestes 2 últimos anos? Porquê é que as pessoas mudaram de opinião? Eu não sei responder a isso, mas há uma... É uma aproximação dos 40 anos do 25 de Abril, talvez? Não sei responder a isso, mas acho que o país começa a estar pronto para querer saber mais sobre o seu passado. E é muito engraçado. Isso vê-se, por exemplo, ao nível dos livros publicados. Durante anos e anos publicaram-se praticamente, não se publicavam livros sobre a guerra colonial. Nos últimos 4 ou 5 anos, e o próprio editor da Leia que publicou este livro me dizia isso com muito interesse, nos últimos 4 ou 5 anos começaram a ser publicados livros sobre a guerra colonial e esgotar edições. Nota-se que as pessoas finalmente querem saber mais. Aliás, recordo também A Guerra, a série fantástica do Joaquim Furtado, que está a passar na RTP, em diversas séries e há vários anos, e séries como, por exemplo, Depois do Adeus Conta-me como foi. E Conta-me como foi anteriormente, que termina no 25 de Abril. As pessoas estão com necessidade de voltar a ter estas memórias frescas, até para contar, e este teu livro é importantíssimo nesse sentido, às novas gerações. Eu vou só rapidamente fazer um parênteses para ti e para os nossos ouvintes perceberem que eu, quando dei aulas de comunicação social há cerca de 20 anos, portanto, estamos a falar em 1993, havia um currículo, não é, para dar, e quando se chegava à altura do 25 de Abril, eu perguntei, e os miúdos teriam 17, 18 anos na altura, eu perguntei, o que é o 25 de Abril? E um deles disse-me, é feriado. E eu disse, é verdade, não é mentira nenhuma, mas porquê que é feriado? Isso não sei. E então a desinformação era total. Nem os programas que assinalavam os 10 anos, os 15, os 20, os 25 anos, os 30, os interessavam de alguma maneira. Eles não viam
não faziam a mais pequena ideia. E aquilo que tu dizes em relação aos currículos escolares, há um hiato enorme e passa-se do Estado Novo para coisa nenhuma. Terminam ali no 12º ano, o 25 de Abril não é dado, ou se é dado, é de uma forma muito superficial. Eu tive essa noção, exatamente. E, aliás, uma das coisas que me fez escrever este livro foi o facto de eu me ter percebido que muitas pessoas da minha geração, e mais novas, mas também, curiosamente, muitas pessoas mais velhas que não tiveram na altura nenhum contacto com a oposição, tinham, de facto, um enorme desconhecimento em relação aos métodos da PIDE, à violência, à brutalidade do que era feito, ao grau de sofisticação dos métodos utilizados. E não tinham, de facto, nenhuma noção disso. E, portanto, eu lembro-me, por exemplo, no 12º ano ou no 11º ano, numa parte em que estávamos a falar, de alguma forma, do Estado Novo, eu ter referido, já não me lembro a que propósito, mas ter referido que o meu pai tinha estado preso. E muitos dos meus colegas, ou alguns dos meus colegas, ficaram a olhar para mim com um ar. Eu sentia ali quase como se esteve preso, alguma coisa fez. O que é que ele roubou? Exatamente, alguma coisa fez. E eu achei aquilo estranhíssimo na altura, porque, quer dizer, para mim, como eu sempre cresci um bocado com este assunto e sempre me fascinou e sempre procurei saber mais. Muito informada. Sempre procurei saber mais. Fez-me muita confusão. Como é que os meus colegas tiveram uma reação de teu pai esteve preso, mas o que é que ele fez? Mas com algum estigma associado. E, portanto, eu percebi que havia um desconhecimento muito, muito grande. Não, é que estar preso por ideais políticos é coisa que não passa pela cabeça de ninguém. Exatamente, e, portanto, as pessoas o que achavam era, não, alguma coisa de errado fez. E ela não nos quer contar. E merecia, se calhar, se esteve preso é porque se calhar merecia lá estar. Pronto, e de facto eu continuo a achar que na minha geração, mas também em pessoas mais velhas que não tiveram na altura nenhum contacto com esse universo da oposição, têm um desconhecimento muito grande. E eu acho que é a altura das pessoas perceberem melhor o que é que aconteceu de facto, com um distanciamento ideológico, com um distanciamento de quase 4 décadas, sem radicalismos, sem fundamentalismos, mas perceberem e ouvirem estas memórias. São pessoas que já têm na casa dos 70 anos, são memórias que não se podem perder, que é importante serem ouvidas e serem lidas, porque ficam com um testemunho muito impressionante, eu acho, daquilo que se Este teu livro dava um bom documentário da televisão, por exemplo? Eu penso que sim, um ótimo documentário, eu espero que seja feito. Pela SIC, neste caso, que está associado ao Expresso. Ou pela RTP. Ou pela RTP, ou pela TVI também, não é? Exatamente, não é relevante. O importante é que, de facto, a memória não se perca. E é muito engraçado, e voltando àquilo que estávamos a dizer, as séries, por exemplo, do Conta Como Foi, que eu acho uma série extraordinária, aliás, e agora do E Depois do Adeus, os livros que nos últimos 3, 4 anos começaram a ser publicados sobre a guerra colonial e a serem vendidos, portanto, demonstram que, de facto, passado todos estes anos, as pessoas querem saber. Finalmente, se calhar, tiveram, digamos, um período de nojo durante alguns anos sobre aquilo que foi o passado do país, e neste momento nota-se que há interesse em saber mais. Isso é muito importante. Essas pessoas também se estão a libertar. Talvez, e é muito importante. Joana, muito obrigado por aqui ter estado. Só uma última questão. Como é que queres deixar uma mensagem relativamente a este teu livro? Não é fácil. Eu acho que é um livro que demonstra a enorme coragem de milhares de pessoas que lutaram com um enorme sacrifício pessoal pela liberdade. Pessoas que são, a maior parte delas, anónimas, não têm o seu nome escrito em nenhum manual de história, não têm o seu nome escrito em nenhum memorial, mas que tiveram percursos de vida absolutamente extraordinários, de uma coragem que é ímpar e que deve ser valorizada, que passaram por situações de uma violência, para muitos de nós, inimaginável, e a quem o país, de facto, deve muito. E eu acho que é importante que as pessoas tenham consciência de que temos tantos heróis anónimos no país, que permanecem anónimos, que nunca reivindicaram esse estatuto de heróis, nunca foi o seu objetivo, mas que têm percursos de vida incríveis e cujo testemunho, eu acho, é muito importante, exatamente para preservar a memória do país e para garantir que o país não voltará nunca mais a viver um período como aquele. E para que nada morra na memória das pessoas. Obrigado, Joana Pereira Bastos, por aqui Obrigada teres estado. Os últimos presos do Estado Novo, tortura e desespero em vésperas do 25 de Abril, agora que estamos a menos de um ano da comemoração dos 40 anos desta data importante para o bem e para o mal da vida portuguesa, este é um livro que recomendamos e que está aí à vossa disposição.
Depois da fome, da guerra, da prisão e da tortura, vi abrir-se a minha terra como um cravo de ternura. Vi nas ruas da cidade o coração do meu povo, gaivota da liberdade, voando num Tejo novo. Agora o povo unido nunca mais será vencido, nunca mais será vencido. Agora o povo unido nunca mais será vencido, nunca mais será vencido. Vi nas bocas, vi nos olhos, nos braços, nas mãos acesas, cravos vermelhos aos molhos, rosas livres portuguesas. Vi as portas da prisão abertas de par em par. Vi passar a procissão do meu país a cantar. Agora o povo unido nunca mais será vencido, nunca mais será vencido. Agora o povo unido nunca mais será vencido, nunca mais será vencido. Nunca mais nos curvaremos às armas da repressão. Somos a força que temos a pulsar no coração. Enquanto nos mantivermos todos juntos, lado a lado, somos a glória de sermos Portugal ressuscitado. Agora o povo unido nunca mais será vencido, nunca mais será vencido. Agora o povo unido nunca mais será vencido, nunca mais será vencido. Agora o povo unido nunca mais será vencido, nunca mais será vencido. Agora o povo unido nunca mais será vencido, nunca mais será vencido. Agora o povo unido nunca mais será vencido, nunca mais será vencido. Agora o povo unido nunca mais será vencido, nunca mais será vencido. Agora o povo unido nunca mais será vencido, nunca mais será vencido. Agora o povo unido nunca mais será vencido, nunca mais será vencido. Agora o povo unido nunca mais será vencido, nunca mais será vencido. Fórum. A cada dia um tema nas manhãs da RDP Internacional. A reflexão em antena.